grega ou romana, por que estudar filosofia ou história antiga ou medieval no Brasil? Essa é a desculpa para aliviar. Tanto é que, por exemplo, se você quer fazer um mestrado, uma especialização, um doutorado em filosofia antiga, hoje no Brasil, no Brasil existem boas universidades que oferecem programas e professores aptos a orientações saudáveis. Só que, só para você ter uma ideia, o processo de seleção pode ser exigido do aluno conhecimentos de grego e latim. Se você não fala, fica complicado, porque assim, você acaba tendo informação de segunda, terceira mão. Então, por exemplo, se você lê alemão, os alemães são considerados muito bons e fiéis tradutores do grego. Mas o livro que eu trabalhei agora, nesse meu último mestrado, o The World of Parmenides, O Mundo de Parmênides, ensaios sobre o pensamento pré-socrático. Karl Popper, que é austríaco, naturalizado britânico, escrevendo em inglês, ele mostra que esses autores cometeram uma série de erros até 1956 e que a crítica dele levou a juntar-se à equipe o N. Schofield, que faria a correção do que Popper indicou como falhas e tendenciosidades de tradução e de análise dos textos gregos. Então é aquela história, quando você não fala o idioma em que o texto é produzido, você corre o risco de ficar nas mãos dos tradutores. E tradutor, cada tradução é uma interpretação. E por mais honesto que você queira, você em geral vai usar o repertório que emocionalmente você está vinculado. Então, assim, é complicado. No Brasil, por exemplo, a gente hoje tem a Unicamp, a USP, o FMG, a Federal de Minas Gerais, Federal de Minas Gerais, a Federal de Juiz de Fora, a Federal do Rio de Janeiro, a Federal Fluminense do Rio de Janeiro e a Federal do Ceará existe, a Federal de Santa Catarina também tem alguns. E a Federal do Paraná, eu acho que tem um professor. Os outros, inclusive nessas instituições, tem centros de pesquisa variando aí de 2 anos a 15 anos de criação. E com produção, por exemplo, a Federal do Ceará tem a melhor tradução direto do grego para o português dos textos de Platão. É considerada a melhor tradução em todo o mundo lusófano. E Platão é mais novo? E tem 32 obras. Agora você imagina o Tales. Sobrou frase, sobrou pedaço de frase. E todas elas doxografia. Dele mesmo, não sobreviveu. Não passou. O que sobreviveu foi queimado, corrompido, destruído. Então, assim, já é um primeiro complicador para você fazer pesquisa científica ou filosófica em cima de autores como esses. Então, assim, a contextualização historiográfica se torna uma demanda não só objetiva, como necessária e essencial. Então, por isso que a maioria das faculdades prefere começar estudar história um pouco mais recente do que essa história e filosofia que é a mais antiga. Sim, eles passam por isso. Eles dizem, existiu em tal lugar. Não, tem uns que nem citam, né? Meu professor lá na UERJ, o nome dele era Felipe. Cara, gente fina, muito legal. Era professor contratado, não era professor efetivo da universidade. Então, você sabe, né? Tudo que aparece de bucha, eles botam para o contratado. Deram para ele História da Filosofia Antiga 1 e 2. E Lógica Clássica, que é considerada uma disciplina que exige muito, que é muito difícil, porque a gente não pensa de maneira lógica. A gente acredita que pensa, mas não pensa. Coitado. Ele foi sincero, ele falou a verdade. Olha, gente, minha formação é contemporânea, eu trabalho com tal autor, vamos aprender juntos.
trabalho. Na época, a dificuldade dele foi o que me motivou a me dedicar à Antiga. Eu falei, opa, se tem pouco profissional, tem campo de trabalho para mim. Daí em diante, de 95 em diante, eu me dedico. Não sei como é que ele anda hoje em dia, não sei nem se está vivo. Mas se estiver vivo e continuou o que normalmente as pessoas fazem, provavelmente eu acho que eu sei um pouquinho mais. Que eu estou me dedicando desde 95 à filosofia antiga. Mesmo trabalhando autores modernos e contemporâneos, eu abordo a percepção deles sobre determinado pensador antigo. Então essa obra agora aqui, que eu fiz, em breve será posta à disposição em livro, que é As Origens Gregas do Racionalismo Popperiano. Já está disponível no formato de dissertação de mestrado, mas eu vou transformar ele em livro. Ela é de um autor que é considerado epistemólogo, ou seja, teórico da ciência, mas ele afirma que hoje em dia ciência e filosofia só podem ser criativas e inovadoras se nós resgatarmos essa visão cosmológica inicial desses primeiros pensadores. Então toda a obra que eu analisei dele, ele diz que é um hobby dele, que ele fazia nos momentos de folga. Mas eu lhe digo que é uma obra inaugural de um novo jeito de se fazer filosofia e ciência para quem pretende fazer com que a ciência avance mais do que está acontecendo hoje. Não no sentido tecnológico, porque as pessoas confundem inovação tecnológica, ou seja, aprender a fazer algo melhor, com criação científica. É diferente. A inovação tecnológica você parte do que já existe. Agora, a inovação científica é você se deparar com algo novo ou parcialmente novo e, com base no que você sabe, elaborar novas e criativas hipóteses e teorias. É totalmente diferente. O buraco literalmente é mais embaixo. E se você usa um método tradicional, que a gente vem via no grupo de estudos filosóficos, Lúcia, para fazer ciência e filosofia, que é a indução, sua margem de manobra fica estreita, fica muito restrita. Popper defende justamente o deducionismo. E da onde que ele tira isso? Desses pensadores pré-socráticos. Então, nesse momento, gente, vamos trabalhar com um conceito que é o conceito de escola. Quando a gente fala de escola filosófica, o que vem na cabeça de vocês? O que significaria essa ideia de escola filosófica? Um lugar onde vai aprender sobre os filósofos. A gente pensa em lugar, né? No primeiro momento vem a ideia de um lugar especial, no caso. Não é isso? Mas o que vem na cabeça quando a gente pensa em escola filosófica? Ou científica, religiosa? Quais as ideias que aparecem na nossa cabeça? O que isso quer dizer, em outras palavras? Uma certa doutrina, não é isso? Um lugar onde uma determinada doutrina é cultivada, não é isso? Os seguidores também deles? Ou seja, uma equipe de seguidores. Eu já pensei que fosse mais ou menos tipo profetas, né? Nada Coisas disso, mais né? antigas, né? Que gostavam de pegar e de falar das suas ideias. Tipo, eu sigo a escola de Paulo Freire. O que eu quero dizer com isso? Que eu sou seguidor das teorias de Paulo Freire. Não é isso? Da ideologia de Paulo Freire. Pois é. Então, para começar, o termo escola, aplicado às escolas filosóficas, é uma forma contemporânea de definir um grupo de pensadores que tem uma certa proximidade teórica. Escola, então. Isso. É uma forma de definir um grupo de pensadores que tem o que a gente chama de filiação. Vou botar aqui, filiação ou identidade teórica.
de maneira geral, o termo escola é utilizado. Qual é a origem desse termo? Para começar, é uma visão, digamos assim, aristotélica. Vamos botar aproximadamente século III antes de Cristo. E depois de Hegel, que com base nos trabalhos de Aristóteles, vai fazer o que a gente chama de estruturação de história da filosofia. Ou seja, Aristóteles, quando ele for realizar a sua síntese filosófica no século III e propor a sua solução, que é especificamente uma revisão de tudo que já tinha sido feito anteriormente a ele, ele já vai classificar os pensadores em grupos, que vão receber o termo de escola, não necessariamente. Será apenas no século XIX, com a influência do filósofo prussiano, mas eu chamaria de alemão, Hegel, Wilhelm Hegel, que vai, a partir do século XIX, depois de Cristo, consolidar uma nova disciplina que vai entrar nos currículos de todas as faculdades do mundo, mas principalmente de filosofia, que era um campo específico, que será a disciplina de História da Filosofia. E aí subdividida em antiga, 1, 2 ou 3, 4, dependendo do curso, em cristã, moderna, contemporânea, né? Só que essa vinculação de escola, tanto aristotélica quanto hegeliana, ela construiu uma visão falsa do processo. Ela consolidou uma abordagem que não é condizente, historicamente falando, com o que acontecia. Essa visão, por exemplo, fará do que a gente chama de escola jônica, ela será consolidada dentro dessa percepção com 3 pensadores básicos: Tales, Anaximandro e Anaxímenes. Todos eles, no caso, de Mileto. Isso daqui não é sobrenome, tá, gente? O pessoal, os alunos de ensino médio normalmente confundem, né? Naquela época não se usava com frequência na Grécia o uso de sobrenomes, mas sim a identificação da origem de nascimento da pessoa. Então, no caso, eles todos nasceram e viveram em Mileto. Então, eles são chamados, né, Tales, Anaximandro e Anaxímenes de Mileto. Mas não é sobrenome de família. Tá? Tanto é que, por exemplo, Tales e Anaximandro são parentes, porque Anaximandro se casou com uma das filhas de Tales. Então, ele é genro do Tales. Tá? Mas não são da mesma família. Tá? Outro detalhe interessante, e que é uma das críticas que a gente vai fazer hoje, é que essa maneira tradicional, de cunho aristotélico e hegeliano, de fazer a divisão da história da filosofia, deu uma visão falsa. Por exemplo, nós veremos que estudando e possivelmente convivendo com Tales e Anaxímenes, nós vamos ver Heráclito de Éfeso e Xenófanes de Cólofon efetivamente convivendo possivelmente com Tales, mas efetivamente com Anaximandro e Anaxímenes. Por quê? Essa visão tradicional dá a ideia de uma linha do tempo. Dá uma ideia que o Tales foi o primeirão, aí logo em seguida veio o Anaximandro, em seguida veio o Anaxímenes, e aí acabou a escola jônica. Mas vieram os críticos da escola jônica. É assim que é passado, por exemplo, nesse livro,
e na maioria dos livros de história da filosofia. Quem eram os críticos da escola jônica? O Xenófanes de Cólofon teria sido o primeiro, e depois o Heráclito de Éfeso, e aí depois, numa outra escola, chamada escola italiana, né, a chamada escola itálica ou italiana, viria, por exemplo, Parmênides de Eleia. E alienígena, aqui no processo, no meio do caminho, meio deslocado, sem pai nem mãe, nós teríamos, por exemplo, Pitágoras de Samos. Essa seria a divisão que a gente vê tradicionalmente nos principais livros de história da filosofia. E isso eu afirmo para vocês, com base em Karl Popper, que é falso. Para começar, Tales, Anaximandro e Anaxímenes, durante algum tempo, principalmente durante algum tempo, eles foram contemporâneos. Viveram juntos. Tá? Tales com Anaximandro devido à familiaridade, né? Gênero. Então, com certeza, eles... Ou seja, a visão tradicional dá a impressão de que o cara viveu, escreveu, que o outro leu o que o outro escreveu e desenvolveu uma crítica. Aí eu te pergunto, como que, se o Tales foi o criador do jeito de fazer o pensamento racional, como é que, se ele tivesse escrito e não tivesse convivido com Anaximandro, como é que o Anaximandro teria aprendido a pensar? Só lendo? Para pensar, a leitura era uma coisa nova. Vai saber o grau de escolarização, ou seja, de alfabetização ou de letramento que o Anaximandro tinha. Por exemplo, o Heráclito, ele vai escrever em aforismos. O que são aforismos? São frases curtas e enigmáticas, com sentido velado. E ele tinha a intenção de só ser entendido por quem ele quisesse. Não era qualquer um que podia ler e entender o Heráclito. Tanto é que ele é chamado de o obscuro. Você pega hoje, tipo, o mesmo é subir e descer. Não se entra duas vezes no mesmo rio. Você tem milhares de interpretações possíveis do que ele quer dizer. Não ficava definido. Então, se você seguir a visão tradicional de abordagem da história da filosofia, você é levado a acreditar que essas pessoas não conviveram juntas, mas que um aprendeu com o outro, quando muito, ou leu o outro e desenvolveu uma crítica. As pessoas tratam os pensadores antigos como se eles não tivessem convivido no mesmo espaço geográfico. Gente, perceba, ó. Aqui não está dando para ver. Peraí, vamos ver o outro aqui. Perceba no mapa que o espaço geográfico, ó, Mileto e Éfeso, Heráclito vivia aqui, ó. Pitágoras viveu aqui. E o Tales, Anaximandro e Anaxímenes viveram aqui. O pai da história, ó, o Heródoto, vivia aqui. Concorda comigo que pegando um naviozinho, por mais difícil que fosse, durante 6 meses no ano, como a gente viu que era a navegação grega, era facinho de fazer comércio aqui com Mileto? E quase necessário, se Mileto era o centro comercial da Jônia? Vocês concordam comigo que o cara fazendo um passeiozinho, de repente, a cavalo, tranquilo, ele chegava aqui no máximo em um dia? Chegava mesmo? Talvez antes. Porque aqui é um espaço geográfico pequeno. E aqui é diferente da Grécia, que a Grécia ainda tem regiões muito montanhosas, então você tem que ir a pé ou de navio. Mas aqui não, as montanhas ficam mais para cá. Entendeu? Então, é uma visão falsa que a gente tem que desmistificar da cabeça. E Popper, ele afirma o seguinte, ó, Tales foi o iniciador da tradição filosófica. Não quer dizer que tenha sido ele o criador. Além disso, ele vai ter seu mérito, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas ele conviveu com Anaximandro. Batata. Isso aí é historicamente comprovado. Conviveu com Anaxímenes
Possivelmente, por isso que eu botei pontilhado aqui, porque tem uma diferença de idade, mas Anaxímenes com certeza estudou com Anaximandro. Ou seja, ele era nativo de Mileto, então com certeza ele tinha convívio com o Anaximandro, mesmo sendo mais jovem. Agora, a inovação que Popper traz para a gente é que Xenófanes e Heráclito também, durante um período das suas vidas, viveram em Mileto, foram contemporâneos de Anaximandro, colegas de estudos de Anaxímenes. Então, quando nós vemos o pensamento filosófico desses autores, nós não podemos imaginar que eles estão fazendo uma crítica textual ao pensamento um do outro. Eles trocavam ideias, eles conviviam, eles estavam no mesmo espaço físico. Não necessariamente numa sala de aula. Talvez na sala de jantar, ou na sala de estado do Anaximandro. No jardim, talvez, vai saber. Mas o fato é que eles estiveram juntos, conversaram juntos e discutiram juntos. Então, a criação do pensamento filosófico só foi possível por causa disso. Mileto vai ser destruída. Quando Mileto for destruída, esses três personagens aqui somem. Mas esse aqui continua na cidade dele e ele era para ser rei da cidade. A família dele era nobre e ele chegou a ser chamado para assumir o governo da cidade. Abriu mão e disse que preferia brincar com as crianças. Você está falando de cidade ali, no mapa ali, já era uma cidade organizada ou não? Sim. Foi sobretudo por ele? Cidades organizadas, estruturadas com governos próprios e, na verdade, ali no caso, um sistema que a gente hoje chamaria de municipal, eram verdadeiros países. Já na antiga, então, surgiu as cidades, a polis? Sim, a partir do século 8 a.C. Elas vão se consolidar como tais. Esse período aí já é depois do século VIII? No caso, Tales e Anaximandro, eles vão consolidar esse jeito de criar, de pensar, que é a razão, que futuramente será chamada de filosofia a partir do século 6 para o 5 a.C. Ou seja, de 600 a 501 a.C. É nesse período que a crítica a Hesíodo gerará essa nova maneira de pensar e de interpretar a realidade. Se contar nos anos do maior para menor? Na verdade, isso é uma convenção histórica que define, com base no fenômeno Jesus Cristo, né, a divisão do plano historiográfico mundial e cultural como anterior a Cristo ou posterior a Cristo. Isso é uma convenção europeia, tá? Que em história se consolidou. A cidade é século VIII, daí eles ali no século VI. Essa configuração se iniciará, segundo os historiadores, entre os anos 900 e 801. Perdão. 800 a 701. Aí todo esse período de revoluções, superpopulação, colonização do mar Mediterrâneo pelas cidades gregas, do Mar Morto também, a gente vai ver várias colônias, no outro mapa que a gente vê. Esse processo aqui, resolveu? Esse processo de dispersão ou de expansão da cultura grega vai se dar justamente entre os séculos 11 e o 8. E vai continuar depois no período clássico e vai culminar com o Império Alexandrino, indo da Índia até a Itália e Espanha, sul da Espanha, sempre na orla do mar, tá? Eles são sempre marítimos. E ao norte da África, até hoje, até onde a gente chamaria hoje de Líbia. Aí essas ilhas ali
entrou na hora do mar. Isso, no mar Mediterrâneo. Tá? Então o que acontece? Essa gente já tinha na cidade o seu estilo de vida e que era, segundo a tradição cultural helênica, o divisor de águas entre homens gregos, que na sua visão cósmica fazem o cosmos e a physis acontecer através da reencarnação, e os não gregos, que também fazem, só que eles são tão ignorantes que não sabem. Isso vai ser a matriz para os processos de escravidão, a matriz para os processos de separação étnica entre cristão, muçulmano e qualquer outro tipo de cultura que não seja cristã. Enfim, a maioria dos preconceitos será estabelecida entre bárbaros e gregos, ocidentais e, na verdade, o resto do mundo, né? Mas na época lá poderíamos chamar de orientais e africanos. E perceba, na própria África, os gregos constituíram colônias. Cadê? Aqui, ó, Cirene, Náucrates, que eram colônias, eram entrepostos comerciais. Então, digamos, Mileto. Próximo, hein? Ó. Próximo, é que na época, sem motor a combustível, né, o petróleo, o diesel, a coisa ficava mais difícil. Mas hoje em dia você passa isso daqui com algumas horas de viagem a barco. Né? O avião, então, não sei se chega a ser hora, né, mas é rápido. O mar Mediterrâneo ele não é muito grande. Só que na época diz que só podia ser navegado 6 meses no ano, devido a questões de tempestades climatológicas, né? E devido a ser a remo, efetivamente, raramente a vela. Então o negócio era meio bruto, por isso que tinha que ter escravo, né? É complicado. Gente, vamos dar uma paradinha de uns 10 minutos? E a gente retorna?